Gênesis. Capítulo 46. Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: "Ei Jacó, Jacó." "Eu estou aqui." Respondeu ele. Deus disse: "Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E, quando você morrer, José estará ao seu lado." Então Jacó partiu de Berseba. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: e Ruben, o filho mais velho de Jacó. E os filhos de Ruben, e Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Simeão e os seus filhos Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Uar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos Gerson, Coate e Merari. Judá e os seus filhos Selá, Pérez e Zera, dos outros dois filhos, Erionã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Issacar e os seus filhos Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Zebulon e os seus filhos Serede, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos Zifião, Ragui, Suni, Isbom, Eri, Arode e Areli. Aser e os seus filhos Imna, Isva, Isvi e Berias e a irmã deles, que se chamava Será. Os filhos de Berias eram Éber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Azenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Uzim. Naftali e os seus filhos Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: "Já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo." Depois José disse aos irmãos e à família do pai: "Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a
notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Gênesis. Capítulo 47. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E, se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. E este perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para outro. A minha vida tem passado rapidamente, e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos, e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também
sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei, usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: e em todo o Egito a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: e se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir, não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: e eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou: